Pronto. De álgebra, a gente continuou trabalhando com o sistema de Cramer, né? Vocês já tiveram a parte de escalonamento na outra disciplina, então a gente está bem tranquilo. Lá na unidade 4 do AVA de vocês, essa unidade está totalmente dedicada à tabela verdade. Então, vai estar falando lá de proposição e dos conectivos. Então, a gente já deu uma boa adiantada nisso, né? Então, a gente já está bem adiantado nesse quesito. Hoje, eu vou explicar aí mais 2 conectivos para vocês. E aí, a gente vai fazer alguns exercícios. E aí, eu vou começar a trabalhar com algumas listas de exercícios mais focadas para B2 aí. A gente já está chegando no final do conteúdo aí, né? E a B2 também já se aproxima. Então, teoricamente, a gente voltaria no dia 1º, mas isso não está totalmente definido, a gente vai ter um posicionamento melhor aí ao longo da semana, mas pelos decretos que estão saindo aí, né, do isolamento, vão começar a abrir aos poucos, e escola só está previsto para abrir lá para julho. Então, por enquanto, as coisas ficam meio suspensas e provavelmente a gente vai encerrar o semestre de maneira virtual aqui. Então, aí, dando sequência, a gente tem aí, lá na unidade 4, né, eu falei para vocês, falei sobre tabela verdade, a gente começou a trabalhar isso, então lá está lá sobre a tabela verdade. Falei do E, né, de que maneira isso funciona na tabela verdade, do OU. Então, do OU já tinha falado para vocês, né, tudo direitinho. Espera aí que está chegando mais uma pessoa aqui, deixa eu aceitar. Aí. Então, tá tudo direitinho aí. Hoje eu vou falar de mais 2 conectivos, que a gente chama de CI, então, e somente C. Somente C. Vou falar desses 2 conectivos e como funciona isso no teste lógico aí, né? Então, como que vai funcionar o C, então, e o C somente C. Aí a gente vai ver alguns exemplos aí. Certo, gente? Tranquilo até aí? Sim ou não? Que bom, professor. Show, então vamos dar continuidade aí. Lembrando, na semana passada a gente fez uma atividade valendo acho que 500 pontos, a gente vai ter mais uma valendo um pouco menos, porque a gente já está dando a cota também de pontuação. Essa pontuação ainda não está disponível lá no AVA, eu vou esperar compactar todas as atividades para lançar tudo de uma vez, então faltam poucas, a gente teve 2 por postagem e aquela que a gente fez um exercício, e aí mesclando aí, que era a parte de sistemas lineares, a parte de Cramer. Beleza. Ó, retomando aqui a simbologia da tabela verdade, como eu tinha falado para vocês, nós temos lá o não, né, o símbolo de não, de negação, é o tio, ou pode ser aquela quina que aparece lá no ambiente AVA. Então, aqui aparece o quê? Operação lógica é de negação, terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa. Ou seja, ela nega a proposição. O E, que a gente falou na última aula, que é a conjunção, será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras. O ou, que é a disjunção, será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. E aí a gente vem para o próximo conectivo, que é o conectivo C, então, que a gente chama de condicional. Por que é condicional? Porque depende do que vem antes, certo? Sempre vai depender da primeira proposição. Então, lá, será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Então, se eu tenho a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, vai ser falsa. Aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui, ó, é o conectivo C, então.
Eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, então a proposição vai ser verdadeira. Aqui, eu tenho a primeira proposição como verdadeira e a segunda falsa. Então, vai ser o quê? Falsa, certo? Olha aqui a regra. Será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e, consequentemente, na sequência for falsa. Próxima. Tem aqui a primeira falsa e a última verdadeira. Vai ser o quê? Verdadeira. Por que é verdadeira? Porque a última é verdadeira, certo? E aí, por fim, falsa, falsa. As duas são falsas, consequentemente, é verdadeira. Certo? A única vez que vai ser falsa, quando eu estou trabalhando com a condicional, é quando a primeira proposição, né, antecedente for verdadeira e na sequência for falsa. Por isso chama condicional. Certo? Sei, então. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo um pouco mais prático. Então, exemplo. Vamos pegar uma proposição. Uma proposição de proposição P. Aqui é a primeira. Espera aí que chegou mais uma pessoa aqui. Deixa eu adicionar. Beleza. Então, vamos lá. Primeira proposição. Tabela, verdade, é utilizada para testes lógicos. Beleza. Que tabela, verdade, não é utilizada em algoritmo. Beleza, vamos lá. Essa primeira proposição ela é verdadeira ou falsa? Tabela verdade é utilizada para testes lógicos. É verdadeiro ou falso? Verdadeira. Beleza. Vamos aqui na segunda proposição. Essa segunda proposição, a tabela verdade não é utilizada em algoritmo. Ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Eu não utilizo o princípio da tabela verdade em algoritmo? O que vocês acham? Ela é falsa, porque na verdade eu utilizo a tabela verdade, porque o algoritmo também trabalha com teste lógico. Logo, a tabela verdade é um dos princípios que a gente utiliza lá em algoritmo. Então, essa proposição ela é falsa, beleza. Então, aí a gente vem aqui. Se eu perguntasse para vocês, vamos lá. P e Q vai ser verdadeiro ou falso? P e Q. P e Q são falsos. P e Q é falso? O valor vai ser o quê? Estou utilizando o conectivo E. E aí? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas o valor final é verdadeiro ou falso? É falso. Falso. É falso? Conectivo E? É falso, boa. Já estava em choque aí, hein? Se fosse P ou Q, seria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Certo? Porque no ou, se eu tenho uma verdadeira, eu já posso considerá-la aí verdadeira. Beleza. Próximo aí. P. P, então. Que vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso. Vai ser falso. Certo? Beleza. Show de bola. Vamos para o próximo conectivo. Então, o C, então, ele é condicional. Só será falso quando
a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, certo? É a única condição para ser falso. E aqui a gente tem o último conectivo, esse último conectivo aparece lá na unidade 3, que é a última parte que ele trata lá. Vai ficar pendente só tautologia, que eu vou falar para vocês na próxima aula. É o bicondicional. Será verdadeiro quando ambas proposições forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Aqui eu tenho um exemplo. O bicondicional está aqui na última coluninha aqui. Então, se eu tenho as duas proposições verdadeiras, vai ser verdadeira. Se eu tenho as duas proposições falsas, vão ser verdadeiras também. Ou seja, quando eu tenho duas proposições com o mesmo valor lógico, eu considero ela verdadeira aí. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Se aqui eu tivesse P somente C que vai ser o quê? Vai ser falso. Vai ser falso. Vai ser falso porque qual que é lá? É bicondicional. Se é bicondicional, para ser verdadeira, eu tenho que utilizar aí os dois valores lógicos, eles precisam ser verdadeiros aí. Difícil ou falso, pessoal? Ou difícil ou falso? Difícil Fácil. ou fácil, né? Tranquilo aí, é bem tranquilo. E outra, a tabela verdade, é lógico, é que a gente está trabalhando com duas proposições. Essa tabela verdade, ela cai muito em concurso e teste também. Quando você vai fazer algum tipo de prova na área de informática, a tabela verdade, ela sempre está presente nesses testes aí, porque eles entendem que a tabela verdade, ela acaba transmitindo aí a lógica da informática, que é esse pensamento binário, né? Sim ou não, e aí ela traz também um pouco dos conectivos que aparecem na parte do algoritmo e assim vai. Então é bem tranquilo. E lembrando assim, a tabela verdade ela existe, ela é posta, ela tem uma lógica e não foge muito disso do que a gente está trabalhando aqui. É lógico, quando eu coloco aí mais proposições, aí a gente tem que estudar com um pouco mais de calma. E lógico, por enquanto, eu não trabalhei aí com o símbolo de negação, e ela inverte aí os valores, certo? Da proposição. Então, assim, eu até vou dar um exemplo aqui. Vamos utilizar a negação aqui. Se eu tivesse isso daqui, ó, o tio, né, a negando, e aí colocasse P, tenho aqui C somente, C somente, C que, isso daqui seria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Seria verdadeiro. Por que seria verdadeiro? Porque ele vai inverter o valor lógico. Então, se eu estou negando a primeira proposição, que ela é verdadeira, ela passa a ser falsa. Certo? E aí, se eu estou negando a segunda, ela vai passar a verdadeira. Logo, aqui seria verdadeiro. Se fosse isso daqui, ó, negando. Aqui é verdadeiro mesmo, gente? Não, aí é falso. Por que não é verdadeiro? Porque você usou esqueci o nome do negócio, mas tem que ser as duas verdadeiras ou as duas falsas para dar um resultado verdadeiro. Na A verdade, aqui é negação vai falso. ficar uma verdadeira e uma falsa. Sim. Porque na verdade eu só inverti, mas eu usei o C somente C, né? Eu usei esse daqui, ó. E para ser verdadeiro, os dois valores seriam iguais. Então, assim, mesmo invertendo os valores lógicos, ele passa a ser falso. Diferente daqui, né? C, P,
Vamos pegar aqui P, C. Então, Q. Ele é o quê? Verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira. Verdadeiro. Porque ele vai inverter, né? A primeira não é verdadeira, vai passar a ser falsa, certo? E a segunda, que é falsa, vai passar a ser verdadeira. Então, aqui passa a ser verdadeira. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Fácil, né? É treino. Uhum. Beleza. Aqui eu coloquei, então, avançando aí, vamos exercitar um pouquinho. Vou colocar na linha de baixo para ficar mais fácil para vocês acompanharem. E aí, já pensando na B2, né? Quais os tipos de exercícios que vão aparecer por lá? Na B2, deixa eu só colocar aqui exercício, deixa eu grifar. Então, de que maneira que vai aparecer lá na prova, né, os exercícios? A prova vai cair bastante probabilidade, né? Eu não vou colocar árvore para vocês na B2. Então, vai cair mais probabilidade a parte de Kramer e a parte de tabela verdade, certo? Eu coloquei aqui alguns exercícios já justamente para a gente reforçar aí os conceitos de probabilidade, que a semana passada a gente trabalhou bastante Kramer, aí fica mais tranquilo. Então, eu coloquei aqui, ó, em uma urna foram inseridas 100 bolas, numerados de 1 até 100, sendo até 50 azul e de 51 até 100 vermelha. Então, aqui eu dividi as bolas na numeração e também na cor. De 0 a 50, a cor da bola vai ser azul, e de 51 até 100 ela vai ser vermelha. Beleza, então tem que ficar atento com esse detalhe. Aqui eu mesclei todas as fórmulas, tá? De probabilidade para a gente recapitular lá. Então tá assim, ao tirar aleatoriamente, qual a probabilidade de sair um número par ou maior que 10? Qual que é a fórmula que eu vou utilizar aqui? E aí? Você vai utilizar a fórmula, a porcentagem que vai dar de número par, mais a porcentagem que vai dar de um número maior que 10. E vai somar as duas. Sim, mas tem uma fórmula aí que eu utilizo. Lembra lá? É a fórmula. Lembra quando a gente utiliza o conectivo ou, eu tenho que trabalhar com união de eventos. Lembra lá da fórmula de união de eventos? Então eu tenho que colocar lá a probabilidade do A, que seria maior que o número, né? E a probabilidade do B, que seria o número par, certo? Sim ou não? Só que você vai ter que subtrair aí, porque aqui eu tenho a repetição. Porque assim, eu peço aqui, probabilidade de sair um número par ou maior que 10. Então, assim, eu vou ter números que estão nos dois conjuntos, par e maior que 10. Certo? Sim ou não? Sim. Então, eu tenho que, aqui na fórmula, colocar a intersecção. É a soma de mais, como o colega falou aí. Porém, a gente tem que calcular também a intersecção. Vamos lá, continuando aqui. Na B, retirar uma bola par e azul. Então, aqui já aparece o conectivo E, que aí a gente sabe que tem uma forma de fazer de maneira aí correta. No primeiro lance, e uma bola vermelha e ímpar. Vamos fazer o seguinte. Par e azul é o mesmo conjunto, certo? No primeiro lance. E uma bola vermelha e ímpar. Na segunda tiragem, sem repetição. Aqui, que fórmula que eu aplico? Lembrando que aqui é sem repetição, ó. E aí, que fórmula que eu aplico? E aí, galera? Que fórmula que eu vou aplicar aqui?
Vai ser 25 sobre 100 mais 25 sobre 99, não é? Vezes dividido por... Não. Mas aí vezes é 100. mais. Aqui eu. Mas aí eu não utilizo mais, né? Vou utilizar a Eu utilizo multiplicação. menos, né? Não. Se eu estou utilizando, veja lá. São Multiplicação. dois eventos. Eu tenho aqui o conectivo E, certo? Se é o conectivo E aí, eu tenho que utilizar aquela forma de multiplicação. Lembrando, fica atento aqui, ó, pare azul, vermelho e ímpar, certo? Então tem que ficar atento com isso aí, o que vai ser o que aí, beleza? E se eu tenho o conectivo E aqui, a fórmula que eu vou utilizar é a da multiplicação, lembra lá? Certo? Seguindo lá, tirar uma bola vermelha par, tranquilo, probabilidade simples, certo? Porque aqui eu só tenho um evento que me interessa, né? E um evento tranquilo. Então, assim, a fórmula que eu vou utilizar aqui é a probabilidade simples. Tirar uma bola azul e ímpar. Então, também pode ser probabilidade simples. Porque aqui, azul e ímpar. Letra E, retirar 3 bolas vermelhas sem reposição. Aqui, qual que é a fórmula que eu utilizo? Lembrando que aqui eu estou utilizando sem reposição. E aí? E aí, galera? Qual fórmula que eu utilizo aqui? Vai ser a fórmula do E, né? Que é a Fórmula do multiplicação. E. Sim, porque aqui, ó, eu entendo que são 3 eventos, né? São 3 tiragens. A primeira que eu contabilizo lá como a primeira bola vermelha, a segunda bola vermelha e a terceira bola vermelha. Então, aqui vai ser a fórmula de multiplicação também. E No caso, é aí, a primeira porcentagem vezes a segunda vezes a terceira, né? é isso daí. Só que você não faz a porcentagem, vai multiplicando, como a gente fazia lá. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, e aí no final você Você multiplica por 100. divide um pelo outro e multiplica por 100, porque se você faz a primeira porcentagem e multiplica pela segunda porcentagem, dá diferença no valor, certo? Beleza. E aí a última aí, ó, retirar 2 bolas azuis. Então, aqui eu tenho 2 eventos já. A primeira tiragem é uma bola azul, a segunda tiragem, outra bola azul. E uma bola vermelha. E uma bola vermelha sem reposição. Certo? Sem não, com reposição. Esse detalhe aqui é importante. Lembra lá, se é com reposição, eu tenho uma mudança lá na fórmula, né? Que o conjunto universo ele não se altera. Diferente de quando eu coloco sem reposição, que o conjunto universo se altera aí. Então, vamos ficar atentos com isso daqui. Beleza. Segundo exercício aí que a gente vai fazer para corrigir na aula de hoje. Então, dadas as proposições, coloquei aqui. Segunda-feira, dia 24/5, foi feriado. Proposição verdadeira, certo? Não teremos B2, tem a prova, faltam 2 aqui, neste semestre. Proposição falsa, certo? O professor Alexandre é professor de algoritmo. Proposição falsa também, porque eu não dou aula de algoritmo. E aí, eu peço aqui os testes lógicos. Vai dar o quê, né? P ou Q. P, C então Q. Q, C então R. P, C então R. P ou R. Vamos colocar mais uma aqui que eu expliquei outro conectivo. Então, P, C, somente C, Q. Vai colocar se é verdadeiro ou falso, tá? Que
somente C. Q somente C, R. Mais uma, vamos por mais uma aí. Negando. P. C, então. Q. Esse teste lógico vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Certo? Dúvidas aí, gente, nos exercícios? Deixa eu dar um jeito aqui de ficar tudo na tela, para eu não precisar tirar aí da tela. Deixa eu diminuir um pouco. Oh, Jesus. Aí diminuiu. Mas assim não vai dar para ficar tudo aí. Subir um pouco aqui. Coloca mais de um teste lógico por linha. É isso que eu vou fazer. Pronto, aqui já vai dar aqui. Pessoal, dúvidas aí nos exercícios? Vou fazer o seguinte, para facilitar também, porque provavelmente você vai querer dar uma olhada na tabela da verdade, e lá em cima estão os conectivos. Eu vou mandar lá no grupo já o resumo, depois que a gente corrigir, eu mando de novo atualizado. Então, deixa eu colocar aqui, alunos em exercícios. E aí eu vou mandar lá no grupo, porque aí também se tiver a letra pequena aí para visualizar, não sei se você está fazendo no celular ou no computador a aula, fica mais fácil aí para vocês dar uma olhada. Deixa eu mandar para vocês. Que aí fica mais fácil. Espera lá. Unidade 4, PDF. Vou colocar aqui, lógico. Aí. Estou mandando lá para vocês também, lá no grupo. Aí, acabei de mandar lá no grupo de WhatsApp o resumo até aqui, né? Depois eu vou mandar atualizado, porque aí fica fácil para vocês darem uma olhada na explicação dos conectivos, né? E também para visualizar os exercícios aí, certo? Então já está lá no grupo para vocês darem uma olhada aí. Eu acho que, deixa eu ver, pela quantidade de exercícios, uma meia hora para fazer os exercícios aí, gente?
Sim ou não? Fechou. Sim? Então vamos fazer assim. Agora são 8h03. 8h40 a gente volta para fazer a correção e tal. Aí dá tempo de fazer os exercícios e tomar uma água aí. Combinado? Beleza. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguém tá com alguma dúvida? Não? Por mim, não. Tranquilo. Show de bola. Fechado, então. Daqui a pouco a gente volta aí. Qualquer coisa é só chamar.
Pessoal, daqui 10 minutinhos a gente volta aí. O pessoal tá terminando. E aí daqui 10 minutinhos a gente volta, beleza?
Bora, galera! Corrigir? Vamos? Todo mundo terminou aí? Sim ou não? Terminaram? Terminei. Então, bora lá. Vamos começar aqui. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí. Em uma urna foram inseridas 100 bolas numeradas de 1 até 100, sendo até 50 azul e de 51 até 100 vermelha aí. Calcule. Então, bora lá. Ao tirar aleatoriamente, qual a probabilidade de sair um número par ou maior que 10? Aqui estava tranquilo, né? A gente vai usar a probabilidade de união de eventos. Então, vai ser probabilidade de A união B. Como que fica a fórmula aí, gente? Quem me explica? Vai ficar 50 sobre 100 mais 45 sobre 100 vezes 50. 100. Pera lá. 50 sobre 100, certo? 50 porque são os números pares, certo? Então, Isso. de 1 a 100 eu tenho 50. Mais 45 sobre 100. quarenta e cinco sobre 100. Vezes 100. Mas está faltando aí uma parte da fórmula. Qual que é? Eu já retirei os números iguais. Vai dar 95%. Porque Você tirou os números iguais? Porque são 90 números maiores que 10. Metade deles são pares, sobra 45 números. Eu sei, mas fora isso, ó, porque dentro desses 50 números aqui, que a gente colocou no primeiro, eu tenho números repetidos, não tenho? Não. Não Tem tem? sim. Então aqui eu tenho que ter um menos. Qual que é? Porque do 1 não, na verdade, do 10 até o 100, eles se Não, professor, já repetem. está retirado. São 50 números. São 50 números pares, correto? Correto. E são 90 números maiores que 10. Certo. Entre esses 90 números, 45 são pares. Certo. E a gente retira. Então, a gente vai ter 50 sobre 100 mais 45 sobre 100 vezes 100. Então, mas peraí, vamos fazer a fórmula um pouco mais clara para o pessoal entender, ó. Maior que 100, maior que 10, vão dar aqui 90. Certo? Isso. 90 menos a intersecção seria os números que se repetem. Quantos 45. Números vão se... Vão dar 45 aqui. 45 sobre 100. Como que vai ficar aqui? 50 mais 90 vão dar o quê? Vai dar 95 sobre 100 no total. Vai dar 95 sobre 100 vezes 100. Vezes 100. 95%. Quanto? Dá redondo? Redondo, certo? Redondo. 95%. Dúvidas aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira aqui? Então, essa daqui é aquela fórmula de intersecção, certo? Então, utilizei aqui os 50 números pares, que é o primeiro evento, os 90 números, que são os números maiores que 10, e aí aqui eu tenho menos 45, que é a intersecção, certo? São os números que repetem tanto no aqui como aqui. Então, eu faço menos a intersecção, vão dar aí 95 sobre 100 vezes 100, certo? Beleza, primeiro aí feito. Vamos para o próximo. Isso daqui é da fórmula mais recente, então. Então, vamos lá. Retirar uma bola
uma bola par e azul no primeiro lance e uma bola vermelha e ímpar na segunda tiragem. Vamos colocar aqui, ó. Bola par e azul, quantas são? 25 bolas. 25. Porque aqui, ó, lembrando, eu tenho quantas bolas azuis? Eu tenho 50 bolas azuis, certo? Do 1 a 50, metade é par, então eu tenho 25. Ímpar, vermelha, 25 também, certo? Porque Certo? é do 51 até o 100, beleza. Como que vai ficar aqui a fórmula? 25 sobre 100 vezes 25 sobre 99 vezes 100. A probabilidade, vou colocar aqui, ó, de par azul e ímpar vermelho. Vai ficar como lá? Como vai ficar? 25 sobre 100 vezes 25 sobre 99. 25 sobre 100, certo? 25 sobre 100 porque eu tenho lá 25 bolas pares e azuis. Vezes 25 sobre 99. 99 porque eu estou trabalhando sem reposição. Se é sem reposição, eu altero aqui. Como vai ficar aqui? Vou multiplicar 25 vezes 25, vai dar quanto? 625 sobre 9.900. 625 sobre 9.900. Vezes 100. 100. Quanto que dá aí, gente? 6,31%. 6,31. Beleza. Qual que é a terceira casa, Rafael? Se eu não me engano, é um 3. Beleza, aí eu mantenho aí a segunda. Boa, beleza. Dúvidas aí, gente, na letra B aí, tranquilo? Dúvidas? Não, de boa, professor. Tranquilo? Então, beleza, bora continuar lá. Vamos lá. Tirar uma bola vermelha par. Fácil, né? Essa daqui era a probabilidade simples. Posso fazer direto aqui. Então, colocar aqui probabilidade vermelha par. Quantas bolas vermelhas eu tenho? 50 pares, 25 sobre 100, Sim. certo? Já vamos direto aqui. Vezes 100 vai ser igual a 25%. Fácil, né? Isso aqui Sim. é das primeiras probabilidades que a gente trabalhou lá. O próximo aí. Mesma coisa. Tiraram uma bola azul e ímpar. Mesmo processo, né? A gente vai ter lá uma bola azul e ímpar. Vai ser a mesma coisa, certo? 25 sobre 100. Vezes 100. Quanto que vai dar aqui? Também dá 25%. 25%. Tranquilo, sem novidade. Seguindo aqui. Retirar 3 bolas vermelhas sem reposição. Aqui era bem tranquilo também, né? Qual que é a fórmula que eu utilizo aqui? 50 sobre 100 vezes 49 sobre 99 vezes 48 sobre 98. Beleza, vamos lá. Probabilidade de a primeira vermelha. Deixa eu só esquematizar aqui, ó. Vai ser a primeira vermelha, segunda vermelha e a terceira vermelha.
Então a gente vai fazer lá. Quantas vermelhas eu tenho? 50, certo? Então seria 50. 50 sobre 100 vezes 49 sobre 99. 49 sobre 99 Vezes 48 sobre 98. vezes 48 sobre 98. Tá diminuindo aqui porque eu estou utilizando sem reposição, certo? Certo? Beleza. Como que fica aqui? Quanto vai dar a parte de cima aqui? Vai dar 117.600 sobre 970.200. 117.600 sobre 970.200. Vezes 100. É 970 mil mesmo? É. 970.200. Vezes 100. Quanto que dá aqui a porcentagem? 12,12%. A terceira casa decimal é 1. 12,12. Isso. Tranquilo também aqui, né? Sem novidade. Beleza. Seguindo aqui, vamos lá. A letra F. Aqui eu tenho 2 bolas azuis e uma bola vermelha aí. Lembrando que aqui é com reposição. Se é com reposição, a gente vai ter uma alteração na hora da fórmula aí. Então, bora lá. Vai ficar como aqui? Então, vai ser probabilidade. A primeira, azul. A segunda, azul. E a terceira, vermelha. Com reposição, vai ser como aqui? 50 sobre 100 ao cubo. 50. Todos vão ser. Se é com reposição, é isso daí. 50 sobre 100 ao... vezes 50 sobre 100 vezes 50 sobre 100. É isso aí. 50 ao cubo. Multiplicar 3 vezes, né? Ao cubo. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui não vai dar para eu colocar. Deixa eu fazer item aí, então. Item, vamos lá. Vezes 50 sobre 100. E aí, vezes 50 sobre 100. Beleza. Quanto vai dar aqui? Vai dar 125.000 sobre 1 milhão. Sobre 1 milhão. Vezes 100. Vezes 100. Quanto vai dar? 12,5 redondo. Isso aí. Dúvida aí, gente? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Larissa, Lucas, Luiz, Não, Vinícius, Não, de boa. Vitória. Tudo de boa. Tranquilo? Beleza. Vamos seguir aqui então. Dadas as proposições. Segunda-feira, 24/5, foi feriado. Proposição verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Não teremos B2 neste semestre. Professor. Verdadeira ou falsa? Dia 24 não foi domingo? Não, hoje é dia 25, pô. Então, não Hoje é dia 26. Hoje é 26? Então é Sim. esse que eu tava ontem doido. foi. Então é falsa, né? Essa daqui também, não é? Eu considerei como verdadeira. Aham, é falso aí.
É Então vamos falso. arrumar aqui. Era para ser verdadeira. Eu coloquei a data errada. Prejudiquei aí vocês. Ontem foi 25, hoje é 26. Boa. Não teremos B2 nesse semestre. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso. E a última também, professor Alexandre, é professor de algoritmo. É uma proposição falsa. Beleza. Aí vamos lá. Pensando aí nos conectivos, certo? P e Q. Eu tenho P e Q. Seria verdadeiro ou falso? Seria falso. Seria falso. Por que seria falso? Porque que é falso, logo usando a intersecção E fica falso. Porque as duas teriam que ser verdadeiras. É isso daí, porque quando a gente trabalha com E, as duas têm que ser verdadeiras para ser verdadeiras. Você tem uma falsa, vai ser falsa. Vamos para a próxima aqui, ó. P, C, então, Q. Verdadeira ou falsa? Falso. Falso? Por que falso? Porque a tabela verdade diz que é falso. Não, lembra lá, ó. Aqui eu estou trabalhando com C, então. Vamos voltar lá um pouquinho, ó. C, então. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O C, então, é falsa. Boa. Próximo lá. Q, C, então, R. Falso As duas também. são falsas. Vai ser o quê? Falso. C, então, vai ser falso. Lembra lá da tabela verdade. C, então, vai ser falso. Se as duas são falsas, vai ser o quê? Olha aqui, ó. Ah, não, C então dá verdadeiro. Dá verdadeiro, né? Lembra lá que a C, então, é condicional. A única que dá falsa, olha aqui, ó. Condicional será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Ou seja, é a única que dá falsa. O restante é tudo verdadeiro. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma proposição verdadeira. Beleza? Vamos pro próximo lá. P, C, então, R. É o quê? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Certo? A primeira é verdadeira, a segunda é falso. Então vai ser falso. Beleza? Próximo. P ou R? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra lá, o ou, eu tendo uma das proposições verdadeiras, o ou traz ela como, quando eu transformo numa proposição composta, ela passa a ser aí verdadeira, beleza? Seguindo aí, P, somente CQ. Vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Trabalhando com essa última aqui, ó, gente. Certo? Então, C, somente C. Será verdadeiro quando ambas proposições foram verdadeiras ou ambas forem falsas. Então, bora lá analisar. Estou falando da P, C, somente C, Q. Então, lá, eu tenho uma verdadeira e uma falsa. Aqui vai ser verdadeiro ou falso? Falso. 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 Vai ser falso. Boa. Seguindo aí. Próxima. Q, Verdadeiro. C, somente C, R. As duas são falsas, então vai ser Verdadeiro. verdadeiro. Beleza. E aqui, ó. Aqui eu tô negando as proposições. Então,
eu vou ter que inverter aí os meus valores. A primeira aparece como verdadeira. Se eu estou negando aqui, ela vai ser falsa, certo? Então a primeira vai ser falsa. E a que é falsa passa a ser verdadeira. Então, falsa, verdadeira. E aí? É verdadeira ou falsa essa daqui? Verdadeira. C, somente C, sendo que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Lembra lá? A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. É o quê? Verdadeira. Verdadeira. Certo? Sim ou não? Sim. Beleza, tranquilo. Ó, vamos lá. Pra gente encerrar aí, vou passar um terceiro exercício. Na última aula, pessoal, pouca gente entregou aquele exercício lá, gente, que valia 500 pontos, hein? Então, bastante gente vai ficar desfalcado. Teve uma galera aí que entregou e nem foi pelo método de Kramer. Foi pelo método de escalonamento. Aí eu considerei tudo. Hoje eu vou passar um outro exercício. A gente está ainda em tempo de aula. Então eu vou contabilizar até as 22h10 a postagem. Eu vou querer o quê? Então construa utilizando os conectivos. C, então, ou o C somente C. Crie duas. Crie proposições que o valor final seja falso. Então é o seguinte, e aí você vai me postar lá, poste no Insta. Aquele padrãozão que a gente faz, tá? Valendo aí 200 pontos. Então, como é que vai ser lá o procedimento? Você vai compor duas proposições, certo? Coloca um fundo lá, teve uma galera que fez umas postagens bem zoadinhas da última vez. Então faz lá duas proposições, tal. Utiliza um desses dois conectivos aí. Esse ou esse conectivo. Então esse ou esse conectivo. E aí você vai, não precisa nem, você vai colocar lá proposição tal, coloca o valor lá, se é verdadeiro ou falso em cada proposição, e aí você me mostra qual conectivo que você está usando, para que eu saiba se vai ser verdadeiro ou falso aí. Beleza? Agora vou considerar que são 9h20. Tem 40 minutos para fazer e postar lá no Insta. Se não tiver Instagram, não tem problema, tá? Pode postar, me manda pelo WhatsApp ou lá no grupo para eu poder contabilizar. Dúvidas aí, gente? Não. Colocar aqui, ó, postar. Pode falar. Não precisa necessariamente postar no Insta ou eu posso te mandar direto no WhatsApp? Pode me mandar direto no WhatsApp. Quem não tem Insta ou coisa do tipo, me manda direto no WhatsApp aí. Vou dar uma colher de chá aí, até as 22h10. 40 minutos para criar as proposições e me mandar, seja preferencialmente via Insta, se não, via WhatsApp mesmo, para eu contabilizar aí os 200 pontos. Certo? Tem que criar só uma proposição que o final seja falso? São duas proposições, né? Lá na postagem você vai me mostrar a primeira proposição e a segunda proposição. Quando unidas, aí você que escolhe, né? Ou por esse conectivo C somente C, então, ou o C somente C tem que ser o final, o final, né? Tem que ser falso. Quando eu transformo ela em composta aí. Tá claro? Tá bom. Sim. Fechado? Fechado aí, então. É isso. Eu vou ficar aí online até às 22h aí, que é o horário de postagem. Então, se alguém tiver alguma dúvida, só me chamar que eu estou por aqui.
Ou, caso contrário, tá tudo bem aí, pode ir lá fazer o exercício e tá liberado. Fechado? Então é isso, gente. Boa atividade aí, obrigado pela atenção. Sucesso, a gente está caminhando aí para o final das aulas, logo mais a gente já vai estar em avaliação. Acredito que nas próximas semanas a gente vai ter a divulgação aí das datas, das provas, tudo direitinho. E aí vamos nos falando aí. Obrigado pela atenção. Bom finalzinho de noite e boa quarta-feira aí. Qualquer dúvida é só me chamar que eu vou estar por aqui. Beleza, professor, para você também. Valeu. Valeu, obrigadão. Grande abraço a todos aí. Professor, pode fazer no caderno e mandar uma foto para você? Pode sim. Aí me manda ou lá no... Pode mandar ou aqui no privado mesmo, pelo WhatsApp, ou lá no Insta, fechado? Fechou.